seja muito bem-vindo a esse podcast. E aqui você vai encontrar uma palavra de fé, testemunhos de vida, de cura, de transformação. E lógico, um bate-papo descontraído. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, a pastora Andréia. Seja muito bem-vinda, pastora. Olá, muito obrigada pelo convite, uma alegria. Amém, glória a Deus. Eu já quero aproveitar a oportunidade para ouvir como que foi esse encontro seu com Cristo, como que foi esse seu testemunho de conversão. Bom, eu conhecia o Senhor ainda na minha adolescência, eu era bem garota ainda quando eu conheci o Senhor. E aí, como, uma boa adolescente, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Pois é. E aí fiquei um tempão distante, só que nesse período que eu conheci o Senhor, foi uma intimidade realmente profunda com Cristo. E aí eu me batizei nas águas e tal. E aí me afastei, infelizmente me afastei, da igreja do Senhor. E o tempo passou e até que eu me casei. E quando eu me casei, não tinha o Senhor, o meu esposo também não. Eu digo que, assim, para você ser um cristão realmente, você precisa conhecer o inferno, não de ouvir falar, mas você precisa realmente passar por ele, E eu passei por ele no meu casamento, infelizmente. E claro que aí você recorre a algumas coisas, O meu marido recorreu a algumas coisas na época, porque ele não conhecia o Senhor, não tinha ideia do que era ter uma vida com Cristo, mas eu fui para a igreja. Eu fui correndo, voltei correndo para os pés do Senhor, porque a situação ficou muito feia mesmo, e nós vivemos ali, acho que uns 7 anos de conflito, de lama, horrível. Tempos horríveis, anos difíceis, de algumas separações, idas e vindas, foram anos bastante difíceis. Até que, nesse período, eu engravidei. Ainda antes de voltar para o Senhor, o que tinha acontecido? O meu marido, na época, ele tinha feito uma vasectomia. Ele já tinha tido um casamento, anterior. Ele tem 2 meninos que hoje são homens, eram pequenininhos ainda na época. E esse casamento não deu certo, enfim. Nós casamos e ele tinha uma vasectomia. E aí, por eu achar, como muitas mulheres acreditam, que às vezes você vivendo um casamento muito ruim, um filho pode ser uma salvação para o casamento. E eu tinha essa ideia equivocada também. E aí eu fui procurar um tratamento para eu fazer esse tratamento. E aí procurei um médico para poder fazer um tratamento e engravidar. Mas tudo isso eu fiz sozinha, porque eu não tinha um casamento, eu não tinha um marido. E aí tudo isso eu fiz sozinha e de fato eu engravidei. E aí, obviamente ele participou, porque ele tinha que participar, obviamente, para eu poder engravidar, mas eram 2 vidas independentes. Nós vivíamos na mesma casa, porém a gente não tinha contato, a gente não se conversava, a gente não tinha um relacionamento, nem de amigos, quem dirá de marido e mulher. E, enfim, eu engravidei, passei uma gestação dificílima, era uma gravidez de alto risco. Desde o início dessa gestação eu já descobri que a minha filha tinha um problema muito sério, enfim, e foi uma gestação muito difícil. Acho que o intuito aqui não é contar desse testemunho, é do outro, que desencadeou por causa desse. E chegou no final dessa gestação, na verdade não foi no final, acho que mais para o meio da gestação eu voltei correndo para os caminhos do Senhor. Voltei para a igreja, na época uma pessoa que eu não conhecia me estendeu a mão, então nós precisamos ficar atentos com os anjos que o Senhor coloca ao nosso caminho. Essa pessoa me estendeu a mão e nós fomos para a igreja. E ali o Senhor começou a falar comigo durante os cultos, falando, até que a minha bebê nasceu. Realmente ela nasceu com todos os problemas que o médico já tinha diagnosticado durante a gestação. Ela viveu durante 57 dias dentro de uma UTI, e nesse período de UTI
foi o momento que o Senhor fez o resgate do meu esposo. Porque durante o período de UTI, algumas pessoas começaram a me visitar, né? E não visitar a bebê, porque ela não tinha como ser, né? Não podia ter visitas, mas as pessoas me visitavam. E nesse período, uma das vezes, uma visita foi de uma pastora, e ela conversou com meu esposo ali no hall da maternidade, só que ele não cria em Jesus, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, e até então eu achava que nada tinha ficado, mas o Senhor, ele deixa a semente dele. O tempo passou, a minha filha veio a falecer, o Senhor recolheu a Maria Clara depois de 57 dias. E aí, para resumir de uma série de coisas que aconteceram, né? Voltamos para casa depois do enterro dela, e aí a nossa história começou com Jesus após o enterro da nossa filha. Quando nós chegamos em casa, no dia que ela foi enterrada, claro que eu estou resumindo muitíssimo, isso não foi simples assim, não foi leve, né? Tiveram muitas coisas, mas eu estou resumindo para vocês entenderem. E quando nós voltamos do cemitério, no dia do enterro dela, nós chegamos em casa, eu tinha feito todo o enxoval, o quarto dela estava pronto, estava tudo certinho. Nós entramos no quarto dela, nós nos abraçamos, foi a primeira vez que nós nos abraçamos, porque eu passei a gestação inteira sozinha praticamente, e nós nos abraçamos, e nesse momento o Senhor me deu uma visão. E eu tive uma visão dela, bebê, daquele jeitinho que ela voando. Ela tinha um corpinho bem moreninho, então aparecia ela voando, né, no céu, com aquele corpo bem moreninho e duas asas bem branquinhas, assim, nas costas. E eu vi exatamente ela como um anjo, e ali eu tinha entendido que tinha sido um propósito de Deus mesmo. O Senhor tinha me dado muitas experiências durante a gestação dela, muitos sonhos, o Senhor falava audivelmente comigo. Foi uma das primeiras vezes que eu ouvi, na verdade foi a primeira vez que eu ouvi o Senhor falar diretamente no meu ouvido, como se fosse alguém falando, foi durante a gestação da Maria Clara. E esse período passou, e nesse momento o meu marido teve o desejo de ir para a igreja, e nós fomos juntos para a igreja. Ela faleceu no dia 23 de fevereiro de 2004. Passou esse período, eu tive um processo delicado na minha saúde por conta das emoções, muito abaladas, tal. Ela faleceu, passaram-se 20 dias, eu voltei para o centro cirúrgico, que eu tive que fazer uma cirurgia por conta de estar muito abalada, tal. E logo que eu me recuperei, a gente foi para a igreja. Aí fomos para a igreja, e aí isso já em maio. E o Senhor falou poderosamente através da boca de um profeta, durante um culto. Ele nos chamou, não nos conhecia ainda, e ele falou algumas coisas, o Senhor trouxe algumas profecias, e eu me lembro perfeitamente que ele falou o seguinte: aquilo que vocês entregaram para o Senhor, sem questionar, sem reclamar, o Senhor está entregando em porção dobrada. Isso foi algo assim muito forte, porque eu estava emocionalmente muito abalada ainda, né? Porque tinha acabado de enterrar a minha filha. O meu desejo era que ela vivesse comigo para o resto da vida. Eu tinha ainda falado um absurdo para o Senhor, que mesmo que ela ficasse para o resto da vida daquela maneira, dentro daquela UTI, o meu desejo era ficar com ela. Mas eu creio que o Senhor apaga, né? Quando nós falamos coisas que realmente não é esse o propósito dele, mas ele conhece o nosso coração, e graças a Deus que ele apagou aquilo que eu tinha falado e que o propósito dele se cumpriu. E essa palavra realmente se cumpriu. Nós recebemos essa palavra em maio de 2004, e quando foi no começo de 2005, para honra e glória do Senhor Jesus, eu estava grávida. Meu Deus, e foi uma gravidez gemelar. Olha, Deus é fiel Foi algo demais. muito forte, foi algo muito, muito, muito forte mesmo. Não foi uma gravidez de alto risco, eu não senti nada, foi tudo diferente. Então, esse processo que eu passei da primeira gestação para a segunda
foi o processo que o Senhor nos tratou, que o Senhor restaurou, que o Senhor resgatou o nosso casamento. Nesse período, que foi mais ou menos de 1 ano, foi o período que tudo que nós não tínhamos vivido enquanto marido e mulher, o Senhor fez nessa hora. Né? Então, nós nos permitimos, né, que o Senhor pudesse agir de uma maneira que só Ele pode fazer, né, uma maneira santa, soberana, indescritível, e Ele fez nesse período. E nós mergulhamos. Assim, nós não tínhamos nenhum tipo de restrição para o Senhor. Então, tudo que a gente pôde viver diante do Senhor nesse 1 ano, nós vivemos. E aí, depois de 1 ano, eu estava grávida de gêmeas. Passamos a gestação, e ali, assim, o casamento, eu acredito assim, que ele é uma construção. Você né, você casa porque você ama, porque você está apaixonado, porque você tem um projeto de vida com a pessoa, porque você tem sonhos. Porém, isso não acontece a partir do momento que você casa, né? É até que a morte nos separe. Então é uma construção que você vai tendo com o teu esposo, com o teu cônjuge. E assim foi. Só que nós precisamos passar por um luto, nós precisamos entregar o que nós tínhamos de mais valioso nas nossas vidas, que era a nossa filha, para que o Senhor pudesse colocar em nós realmente esse entendimento e esse valor do que é o matrimônio. E assim nós vivemos nesse período. E quando eu engravidei das gêmeas, a gente já estava em outro momento do casamento, mas a gente estava se permitindo o tempo inteiro a conhecer o Rei dos Reis, porque Ele poderia fazer todas as coisas por nós mesmos, com a nossa força, com o nosso dinheiro, com as nossas condições, com tudo que nós achávamos que nós conhecíamos, com o nosso trabalho. Nada disso era o suficiente para o que o Senhor tinha nas nossas vidas. Né? Então, cada vez que o Senhor acrescenta um pouquinho dele na sua vida, você deixa de ser um pouquinho menos você, para ser um pouquinho mais parecido com ele. Né? E assim foi a nossa trajetória. E aí, quando foi em 2005, no comecinho, lá para maio mais ou menos, eu estava grávida já das meninas. Foi uma gestação maravilhosa, né? E elas nasceram em dezembro, 12 de 12 de 2005. Então, a Maria Clara nasceu em dezembro de 2003, faleceu em fevereiro de 2004 e dezembro de 2005 as gêmeas nasceram. Então, aquilo que o Senhor nos prometeu, o versículo que Ele me deu, e foi o versículo que foi para a porta do quarto da maternidade, eu quero ler para vocês até esse versículo, que diz assim, que todo mundo conhece esse versículo. Ele é simplesmente o versículo que ele está todos esses anos na minha vida, isso já faz... Eu recebi a promessa em 2004, já estamos em 2023, então tem quase 20 anos que esse versículo me persegue, que ele diz assim: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Eu sou o povo do Senhor, eu sou escolhida dele. Você é um povo de Deus, você é escolhido do Senhor. Ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança. Aquilo que o Senhor te dá por herança te trará alegria, te trará gozo, te trará regozijo. Você se alegrará com aquilo que o Senhor trará para você, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. A alegria do Senhor é para todos os dias das nossas vidas, não é para uma única fase, para um único momento. Então, o momento que o Senhor te entrega uma promessa, seja através de um sonho, de um profeta, da própria palavra dele, essa alegria, ela tem que ser permanente, ela tem que ser perfeita. Precisamos nos alegrar no Senhor. A alegria do Senhor tem que nos sustentar toda a nossa trajetória. Então, independente do que nós estamos vivendo, da dor, do luto, do sofrimento, do desespero, do pavor, de não ver saída, do vale, do deserto, do local escuro, independente de onde nós estamos, a alegria do Senhor tem que ser perpétua nas nossas vidas. Esse versículo está em Isaías, capítulo 61, o verso 7. E assim nós vivemos. As meninas nasceram,
E aí nós começamos a viver uma outra fase das nossas vidas. Porque todos esses anos, né? Esse ano elas completam 18 anos, então todos os dias eu vivo com a minha herança. Todos os dias eu contemplo a promessa de Deus na minha vida. E todos os dias nós precisamos agradecer o Senhor pelo mínimo que nós temos. E hoje, eu sempre disse, desde que elas nasceram, eu sempre disse isso, que se o Senhor não fizesse mais nada por mim, eu já estaria 100% feliz, 100% plena, porque Ele tinha me dado, né, me presenteado com a maior dádiva, o maior presente que Ele poderia me dar, que foram as minhas filhas. Então, independente do momento, independente da fase, independente da dor, nós precisamos glorificar, porque o dia da alegria tem a nossa promessa, ela tem o dia, ela tem o mês, ela tem o ano e ela tem a hora certa para acontecer. Nós precisamos ser persistentes em Cristo. Nós não podemos olhar para trás, que quando você olha para trás, você vai enxergar muitas coisas que não vai te agradar, né? Então, às vezes você pode até olhar para trás para ver o que você viveu, para tirar de experiência, para você poder prosseguir. Mas o nosso olhar tem que ser para Cristo, o nosso olhar tem que ser para o alto, e é Ele que nós temos que mirar. Os nossos olhos precisam estar fitos no Senhor. Os nossos olhos precisam estar fitos em Cristo, fixados nele. Porque se Ele é o teu objetivo, se Ele é o teu foco, nada pode roubar a tua alegria. Amém? Amém. Glória a Deus, pastor. Amém. Que testemunho forte, meu Deus do céu. Você deu uma resumida aí, né? Mas uma boa resumida. Pastora, que testemunho de superação. Se Foi. eu pudesse falar uma palavra para o seu testemunho, seria superação. Porque não é fácil. Não é fácil. Eu não sei mensurar. Nenhuma mãe, eu acho que nos seus piores dias deseja, né, enterrar uma filha. Não é algo que a gente deseja. Só que nesse período, Dani, quando a Maria Clara faleceu, eu disse para vocês que eu tinha conhecido o Senhor na minha adolescência, tinha batizado nas águas também na adolescência e fiquei afastada do Senhor. Quando a Maria Clara faleceu, para você ver como é o propósito de Deus, várias coisas o Senhor permitiu que fossem resgatadas na minha vida com Ele. E uma das coisas que o Senhor me permitiu esse resgate foi o meu batismo nas águas. Porque assim, parece muito doido, mas quando a Maria Clara faleceu, o dia que ela foi enterrada, estava chovendo muito forte mesmo. E o cemitério que ela foi enterrada, era uma ladeira para chegar até a cova e depois nós subimos. Então nós tomamos chuva para ir e tomamos chuva para voltar. Só que quando eu fui para poder enterrar ela, eu fui uma Andréia. Quando nós voltamos, eu voltei outra Andréia. E nessa volta eu fui batizada pelo Senhor. As águas da chuva me batizaram e me transformaram. Então, eu creio que assim, com o Senhor não tem uma palavra, Dani, assim... não tem regra, não tem um método. Não tem um método. Com o Senhor não é nada engessado. Isso. Ele faz do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus, né? Então, Ele faz da forma que Ele quer. E eu nunca vou esquecer dessa experiência. Eu indo, né, enterrá-la totalmente derrotada, porque eu acreditava que o Senhor ia fazer um milagre e ia ressuscitá-la, e às vezes o propósito do Senhor não é ressuscitar, Ele pode ressuscitar, mas Ele não desejava ressuscitar a minha filha, porque Ele tinha outro plano que eu desconhecia, porque Ele é Deus, né? E quando eu voltei, quando eu subi novamente para sair do cemitério, ali eu fui lavada, completamente lavada. E assim, eu te digo que eu não tenho muitas lembranças da Andréia que foi, sabe? E glória a Deus por isso, porque a Andréia que foi não era uma boa Andréia. Quando eu voltei, eu senti que eu estava num processo de transformação que persiste até hoje.
né? Então eu sei que quando ela foi enterrada, eu creio que a Andréia velha foi enterrada junto, sabe? E quando eu voltei, eu sabia que o Senhor tinha um novo propósito na minha vida, porque eu voltei diferente. Eu voltei doída, eu voltei chorando, mas assim, ao mesmo tempo que eu chorava, a água da chuva também caía, e o Senhor estava me lavando, e eu estava sendo batizada ali pelas águas que caíam do céu, e eu sei que ali o Senhor fez uma transformação de corpo, alma e espírito. E eu fui lavada, e eu fui transformada, e ali começou o meu processo genuíno com o Senhor. Foi nesse dia que eu comecei um processo diferente com Cristo. E de lá para cá eu falei, Senhor, eu não te largo nunca mais, porque não tem como largar um Deus que faz o que faz. Mas a gente precisa crer. Eu não estava vendo nada, eu não estava sentindo nada, eu simplesmente estava deixando a minha filha, né, embaixo da terra, e eu não sabia. Eu sabia o que o Senhor tinha, mas eu não estava vendo. Eu não podia pegar, eu não podia tocar. Mas eu sabia que Ele tinha algo muito grande que Ele iria fazer. E logo depois eu recebi a promessa que eu já contei para vocês. E Ele cumpriu, porque Ele é Deus e Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. Amém, é verdade. Amém. E é muito forte isso que você está falando, pastora, esse testemunho que você deu, falando sobre esse versículo da dupla honra. Nós temos que estar bem sensível àquilo que o Senhor está falando para nós. Levar a sério o que o Senhor está falando para nós, né? Porque às vezes a pessoa fala, já ouvi isso, e já ouvi tantas vezes, mas creia, o nosso Deus é um Deus que faz promessa, Ele cumpre promessa. E Ele é isso, aquele Dani, que você está falando, eu acredito muito que a palavra do Senhor, ela não pode ser só ouvida, né? Nós precisamos vivê-la. Então, assim, por mais que a gente não saiba como viver a palavra dele, a gente precisa falar, Senhor, eu não sei como, mas eu vou viver essa palavra. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso viver a tua palavra. Então, mais do que pedir sabedoria é tudo. Na verdade, ela está acima de tudo. Mas mais do que pedir entendimento da palavra, nós precisamos pedir para o Senhor, eu quero viver a tua palavra. Me dá esse entendimento para eu poder vivê-la e não apenas ouvi-la, né? Porque se nós só ouvirmos, a gente vai estar cheio de teoria, né? E a gente não vai conseguir desfrutar daquilo que a palavra viva pode fazer nas nossas vidas. Então a palavra, ela não tem sentido nenhum se ela não tiver vida sobre nós. Então nós precisamos declarar essa palavra viva do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, pastora. E Amém. A palavra do Senhor, ela declara, né, que aquele que ouve e não pratica, ele está enganando a si mesmo. E é comparado como um homem tolo que construiu a casa sobre a areia, né? Sim. Então, assim, sim. A prática da palavra, ela é muito necessária para nós cristãos e ela é muito ensinada na palavra do Senhor. Se nós meditarmos ali o tempo todo, o Senhor está claramente falando, pratique, viva o que você, o que está escrito, o que você aprendeu. Não é só ir na igreja e ouvir, mas é você praticar e viver a plenitude daquilo que o Senhor quer para nossa vida. Porque não é só uma historinha para você ouvir. A palavra, ela é viva, ela faz efeito em nós. Amém. Né? Então, quando você ouve e pratica, você está andando ali com o verbo vivo, que é Cristo. Amém. Amém. É isso. E Cristo, ele vai trabalhando em nós, ele vai nos ajudando, porque nós não somos super crentes. Nós estamos num processo de santificação. E eu creio que através desse posicionamento de prática, de crer, né, no que a palavra diz, nós podemos alcançar nessa estatura, né, que eles falam do varão perfeito. Varão perfeito. Para alcançar aquele dia de estar com Cristo e ser parecido com Cristo, porque é para isso que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus. Aleluia, eu creio. Eu creio, pastora. E eu gostaria de saber, pastora, se você tem mais algum testemunho para compartilhar conosco, porque eu sei que a senhora, eu não gosto de chamar de senhora, né? Mas eu sei que você tem muitos testemunhos maravilhosos, impactantes. E se Deus está te fazendo lembrar algum testemunho agora que você queira compartilhar? Eu
quero contar algo, Dani, rapidamente, porque assim, claro, nós falamos sobre esse testemunho agora, que é um testemunho que eu estou vivendo quase 20 anos já. Só que a gente resumiu tudo, né, para dizer que assim, vale a pena você insistir porque o Senhor faz. No ano de 2015, eu trabalhei numa empresa durante quase 20 anos. Em 2015, eu saí dessa empresa. No primeiro semestre, eu saí da empresa. E no segundo semestre de 2015, o Senhor me deu um sonho. O que eu vou contar aqui, só quem é muito doido pelo Senhor que acredita. Senão a gente não acredita, não. Que parece que é impossível uma coisa dessa. E o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho, ele me mostrava que eu andava por uma passarela toda de vidro, toda transparente, e eu vinha de um lugar para o outro, como se dois locais, dois prédios, algo assim, eram prédios mesmo, como se eles tivessem, essa passarela fosse a ligação desses dois prédios. E eu passava por essa passarela, e eu me lembro que assim, ela era toda transparente, e alta. Eu lembro que eu estava no sonho, mas eu me via nela andando. E eu lembro que tinha uma cor azul escura, muito bonita, tal, e eu ia. Quando eu chegava do lado de lá dessa passarela, tinha uma porta de vidro de correr automática, e quando eu chegava, ela abria e eu passava por essa porta. E amém. E eu tive esse sonho, e eu imaginei que ali o Senhor estava me dando um sonho de algo na minha vida profissional que ia acontecer, e eu aguardei por isso. E os anos se passaram e não aconteceu nada. E eu sempre com esse sonho em mente, E eu falava, não, mas deve ter algo, porque foi um sonho muito impactante. E os anos se passaram. Quando foi no final de 2021, eu estava na igreja, recebi uma promessa através da boca de um profeta que, por sinal, você conhece muito bem essa pessoa, que é o pastor Rafão, e ele trouxe uma revelação para a minha vida, e nessa revelação o Senhor falava assim, que iria abrir uma porta de trabalho, e era uma porta pequena, e era para eu passar por essa porta. E não era para eu dizer não. E enquanto ele trazia essa profecia para mim, ele falou 5 vezes, talvez ele nem se lembre, né? E ele falava assim, o Senhor diz que não é para você recusar, é para você aceitar. E ele falou novamente, o Senhor diz que não é para você recusar, é para você aceitar. É uma porta pequena, e dentro dessa porta pequena, o Senhor vai te honrar. E amém. Isso foi mais ou menos em agosto de 2021. Quando foi em janeiro de 2022, bem no comecinho do ano, bem na primeira semana ali de janeiro, o Senhor abriu uma porta. Era uma porta pequena, de fato, e o Senhor abriu essa porta. E glória a Deus, eu aceitei, a palavra veio, eu falei, eu não posso recusar, porque o Senhor disse que não era para eu recusar. E amém, eu aceitei essa proposta. Quando eu aceitei essa proposta, nessa instituição que estava me oferecendo esse trabalho, eles estavam em reforma. E eu fui contratada durante a reforma. E aí, durante esse processo de contratação e efetivação, tal, as obras foram acabando. E quando as obras acabaram, que eu já fui para o meu ambiente de fato de trabalho, que no caso eu trabalho lá até hoje, existe uma passarela toda de vidro, onde liga um prédio ao outro, que é exatamente onde eu passo todos os dias, uma passarela de vidro. E para eu chegar no meu ambiente de trabalho, uma porta se abre de vidro, que é uma porta automática. E quando eu fui contratada, exatamente quando eu estava sendo efetivada, estava tendo a reforma, a logomarca dessa empresa era uma cor salmão e mudou para azul, do mesmo tom do meu sonho.
que eu tive em 2015 e o Senhor abriu em 2022. E por que eu disse que isso é muito louco? Porque quando eu sonhei, não existia passarela, não existia cor azul, não existia nada. O Senhor, ele me revelou um sonho no mundo espiritual que no físico não existia. Então, Dani, é muito doido. É muito doido. Né? Então, assim, é de você falar assim, como que o Senhor faz uma coisa dessa? Então, assim, o Senhor, hoje é sexta-feira, né? O Senhor sabe do sábado, ele sabe do domingo, ele sabe do mês que vem, ele sabe do ano que vem, ele sabe daqui uma década, ele sabe daqui 20 anos, ele sabe a nossa vida toda. Então, assim, o nosso amanhã, para nós, é um mistério, para o Senhor não é. Então, quando ele te dá uma promessa, você precisa confiar, você precisa acreditar, porque parece doido, né? Você fala assim, mas como é que pode? Você tem um sonho de um complexo de um prédio que não existia. A passarela foi construída durante a minha contratação. A cor da empresa mudou. Quando eu fui contratada, mudou. Então, Dani, é muito doido. Então, assim, eu queria contar isso porque eu acho isso muito impactante, porque a gente tem que prestar atenção nos sinais. Às vezes você fala, Senhor, eu devo estar ficando doida. Mas é uma loucura de Deus. O Senhor permite que a gente entre no mundo espiritual. Você não precisa ser super santo para isso. Você precisa viver a palavra. Né? Você precisa viver a palavra única e exclusivamente. É fácil? É fácil. Só que nós somos complexos demais. Né? Quem complica é o ser humano. Essa facilidade que a gente tem para complicar as coisas é nossa, isso não é de Deus. Deus é um Deus simples, é um Deus acessível. É um Deus que, se você precisa falar com ele, ele te ouve. E ele te dá a resposta. A única coisa que nós não entendemos é que não é o nosso tempo, é o dele. Porque o tempo dele é perfeito. Então, assim, eu fiquei por anos buscando esse sonho, o que seria. Assim, não, esse sonho realmente acho que não vai acontecer, porque passaram-se tantos anos, de 2015 até 2022, e nada aconteceu. Mas o Senhor já sabia quando ia ser construído. Então, assim, o Senhor, ele muda histórias, ele muda uma lei, ele muda uma nação, ele muda um governante, ele muda uma medicação, ele muda N coisas para favorecer quem ele ama. Então, independente da situação impossível aos olhos humanos, para o Senhor não é. Para ele não é impossível, porque ele vai fazer acontecer. Mas ele precisa também entender como é que está, ele entender não, nós entendermos como é que está a nossa trajetória com ele, como é que está a nossa caminhada com ele. Então nós precisamos a cada dia nos esforçarmos, a gente já falou aqui, Dani, mas ter um esforço e realmente um empenho da nossa parte, uma disciplina, né, para nós buscarmos ao Rei, né, ao Rei da Glória, porque senão nós não vamos viver. Então, às vezes, a gente acha que a gente não viveu porque Deus voltou atrás. Não, ele não volta atrás. É a gente que pisa na bola. É a gente que não está fazendo para que a promessa aconteça. Será que nesses 7 anos que eu esperei, será que eu estava preparada para viver? Talvez não, né? Talvez eu não estava preparada. Talvez ele tenha esperado realmente eu estar ali conforme o que ele desejava, para eu poder receber a promessa. Então nós precisamos procurar, a gente precisa todo dia se diminuir um pouquinho, né, e absorver um pouco mais da palavra dele, para que ele possa acrescentar mais dele e do sobrenatural, porque ele faz. Essa garantia nós temos, que ele faz. Amém? Amém, pastora, que gostoso te ouvir, que delícia ouvir o seu testemunho. E é verdade, nós temos que praticar as disciplinas espirituais, né? Que é o jejum, é a oração, é o seu tempo devocional com Deus. Amém. Porque isso vai te fortalecer dia após dia, né? Aleluia. É o que você falou, pra gente estar pronto, preparado para receber as bênçãos do Senhor. Porque o Senhor sempre está pronto a nos abençoar. Essa é verdade, Dani.
É verdade. Mas nós, muitas das vezes, não estamos prontos para Para receber. E ele nos ama tanto que ele não nos entrega para que nós não venhamos estragar É aquilo mesmo. que ele tem para nós, porque é É precioso. mesmo. Então, se o Senhor ainda não te entregou algo que ele te prometeu, persista. Amém. Busque ao Senhor, não saia da presença do Senhor. Até porque nós estamos na presença do Senhor não pelo que ele pode nos dar, mas porque ele é na nossa vida. Pelo que ele é. Porque nada mais gostoso do que você caminhar com Jesus. É. Viver com Jesus todos os dias. E isso É é maravilhoso. simples, Dani. Né? O Senhor é de uma simplicidade, né? Tão simples. Mas nós temos realmente esse poder de complicar. É inacreditável. Mas nós precisamos simplificar a nossa vida, né? Com Cristo. Porque quanto mais a gente se esforça para simplificar, né, mais facilmente a gente consegue enxergar as ações santas dele, né? Porque as ações celestiais no nosso cotidiano. Porque desde o momento que nós abrimos os olhos até o momento que nós fechamos, e durante o nosso repouso noturno, ele está ali, ele está agindo ao nosso favor. Quantas vezes nós dormimos com uma questão, né? Nós adormecemos com uma situação que não sabemos como iremos resolver e ele trabalha poderosamente e quando nós despertamos, né, a gente pode contemplar aquilo que ele fez e é tão grande, e é tão poderoso e é tão maravilhoso, né? E é tão maravilhoso isso. Então a gente precisa realmente pedir para o Senhor essa simplicidade da nossa vida com Ele, porque ela de fato é simples e ela é agradável, ela é muito boa, né? E cada dia é ela que nos ajuda um pouquinho mais, dá um passo, dá mais um passo, né? Na fé. Amém, pastor. Amém. É um dia de cada vez, né? É. A palavra diz assim que basta para cada dia o seu mal. É. Então o Senhor, ele nos trata dia após dia. Dia após dia. E a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5:7, fala assim, se eu não me engano, né? Lança sobre mim todas as suas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. O Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Nós temos que lançar sobre ele toda a nossa preocupação. Até você estava falando, né, sobre essa questão de dormir e acordar, né? De ficar preocupado, de descansar no Senhor. É muito importante descansar. E eu estava falando e estava vindo aquela passagem que Pedro, ele estava na cadeia sentenciado à morte. Coisa linda, né? Essa passagem. E ele foi dormir. E assim, nós temos que aprender com isso. No dia da adversidade, descansar. Você fez o que você poderia fazer, então agora descansa. Porque agora vai ser o Senhor trabalhando por você. Amém. A gente faz a nossa parte e o Senhor, ele vem e faz graciosamente a parte dele. Porque Aleluia. O amor dele nos constrange, né, pastor? Nos constrange. E eu quero... É tão gostoso conversar com você que a gente ficaria a tarde toda te ouvindo. Ô, Dani, eu tô procurando Sim. que eu falei aqui uma palavra e não é Lucas 21:4. E eu tô procurando, não sei se eu vou encontrar. E eu queria deixar... Se eu não encontrar, fique depois em paz, pastor. Eu coloco aqui na descrição ou vai aparecer aqui em cima a palavra que a pastora quer deixar para você. Eu quero deixar aqui certinho. Agora eu rápido assim eu não vou encontrar não, mas depois eu te falo, você coloca então aí na descrição, tá bom? Eu só queria deixar uma parte de um versículo aqui pra gente encerrar. Que é algo que eu amo muito. Assim, eu amo o livro de Provérbios. Eu amo, assim, eu sou desesperada pelo livro de Provérbios. E não tem um versículo que eu não gosto. Mas tem um que me chama sempre a atenção e que nós precisamos prestar atenção nele. Ele é extremamente forte, ele é extremamente profundo e às vezes a gente não dá a devida atenção. Mas exige um esforço da nossa parte para a gente viver isso, que está em Provérbios 13, o verso 9, a parte A dele diz assim: a luz dos justos resplandece
esplendidamente. Eu amo isso, amo. Então, assim, que nós possamos sempre pedir ao Senhor que a luz do Filho dele brilhe sobre a nossa face, resplandeça sobre a nossa face, para que todas as pessoas que olharem para nós, mesmo sem entender, identifiquem que há algo diferente. E esse algo diferente é a luz de Cristo resplandecendo esplendidamente sobre a nossa face. Nós temos uma obrigação de resplandecer isso no nosso rosto, na nossa face. E nós devemos persistir e perseguir isso. Eu creio que é um versículo que nos transforma todo dia, se nós buscarmos, Senhor, transforma a minha face, transforma o meu eu, transforma o meu interior, transforma a minha alma, transforma o meu espírito, para que eu possa resplandecer a tua luz que é esplêndida. Então, eu amo esse verso e eu queria deixar aqui para nós encerrarmos. Amém, pastora. Quero Amém. Mais uma vez agradecer a sua Amém. Participação aqui conosco. E você que está nos ouvindo, nos assistindo, busque ser mais parecido com o Senhor. É o que a pastora leu. Nós venhamos ter a face de Cristo. Para isso, nós temos que ser imitadores de Cristo. Busque uma igreja mais próxima da tua casa, que também seja mais próximo da palavra, para que você seja transformado dia após dia à imagem e semelhança do Filho, que é Jesus Cristo. Que você possa ter esse dia de paz, de alegria, que o Senhor venha te envolver com o amor dele. E lembre-se, você é um escolhido de Deus. Fique com Deus. Tchau, tchau. Amém.